Melhor o som aí. Obrigado, senhor presidente. Realmente eu tinha dito que falaria depois da ordem do dia, mas como havia poucos inscritos, então nós vamos falar agora. Eu quero, nesse momento, me dirigindo a todos que nos acompanham pela TV Senado, Rádio Senado, pelas redes sociais, eu quero falar sobre o que aconteceu aqui no Senado ontem, em relação à reforma trabalhista, mas não poderia deixar de citar o fato de que a mesa do Senado ontem foi ocupada de maneira totalmente ilegal por parte da oposição. Eu não estou vendo muitos falarem sobre isso. Pelo menos aqui na tribuna, praticamente só falou oposição até agora, mas eu quero aqui deixar registrado, como já deixei registrado ontem nas redes sociais, a minha indignação e, ao mesmo tempo, a vergonha pela qual foi exposto o Senado da República, os senadores da República, por parte dessa oposição, que não aceita a democracia. Ora, é interessante, eles que tanto falam em democracia, que tanto falam em respeito, faltaram com respeito aos senadores, faltaram com respeito ao Senado e faltaram com respeito à democracia. Eu chamei de um verdadeiro atentado contra a democracia, porque foi permitido de forma muito acordada, de forma muito civilizada, foi permitido ao longo de praticamente mais de um mês, foi permitido o debate. A reforma trabalhista passou por 3 comissões, passou pela Comissão de Assunto Econômico, onde tivemos um problema sério lá também, onde se tentou tomar o microfone da mão do senador Tasso Gereissati, que presidia a sessão na ocasião na Comissão de Assuntos Econômicos, uma briga, depois na CAS, um pouco mais com provocações, na CCJ de maneira mais civilizada, podemos assim dizer, e culminou no plenário ontem com essa tomada da mesa, como eu aqui disse. E sem contar o debate que foi permitido aqui no plenário por todos os senadores tiveram a oportunidade de falar. Então não se pode dizer que não se debateu o projeto, não se debateu a reforma. Eu já disse aqui na tribuna que a questão, eu também tinha questões divergentes em relação à reforma. Alguns pontos, como já foi citado aqui, o trabalho intermitente, a jornada 12 por 36, a questão das grávidas no ambiente insalubre, eu também tinha essas divergências. Mas por questão de um acordo que nós cremos que vai ser cumprido, inclusive eu quero aqui ressaltar, eu ouvi senadores da oposição falando da entrevista que nós já consideramos lá na CCJ hoje, até infeliz por parte do presidente da Câmara, dizendo que não vai votar a MP. Na verdade, pode-se até discordar da MP, mas temos que lembrar que a medida provisória, ela tem um rito próprio. Não é assim, não é o presidente da Câmara que vai decidir se vota ou não vota uma MP. Ela tem um rito próprio, ela tem uma comissão que vai ser formada por deputados e senadores, onde vão ser apresentadas as propostas, onde vão ser discutidas nessa comissão. Então, como foi dito na CCJ, uma manifestação, de repente, infeliz do presidente, o senador Anastasia até comentou, inoportuna, tanto no momento como também no mérito. Então, eu quero reforçar aqui que o que estão falando, que o acordo não foi cumprido, agora vão brigar pelo acordo. Não, ninguém falou disso. A MP tem o seu rito próprio e ela vai ser, sim, cumprida. Agora, eu quero mais uma vez enfatizar isso. Eu disse ontem a senadores que eu respeito, senadores do PT, eu disse ao senador José Pimentel, ele é testemunha disso, eu respeito, mas a questão ontem saiu do contra ou a favor. Na democracia vai ter sempre o que é contra e o que é a favor, na maioria dos temas ou quase em todos os temas. Agora, vamos para o debate. Como disse o senador Petecão ontem também, aqui para as senadoras e os senadores estavam próximos da mesa, quando a mesa estava ocupada, né?
realmente eu considero como um golpe. Agora, a mesa ocupada, e o senador disse muito claro, vocês podem falar até ficar roucos, e nós vamos ouvir até ficar roucos também. Agora, vamos para o voto. O que o voto decidir, está decidido. Agora, tomar a mesa, imagina se isso vira moda no Brasil. Imagina isso acontecer nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, coisa que nunca se viu no Brasil, nem em Câmara de Vereadores. Isso já se viu em Grêmio Estudantil, eu ouvi alguém dizer. Mas em Câmara de Vereadores, em Assembleias Legislativas e na Câmara dos Deputados, e aconteceu aqui no Senado Federal, quer dizer, a tomada... Vossa Excelência me concede uma parte? Não, nesse momento não, senador, me desculpe. Tá bom, Vossa Excelência não... Não, depois usa a tribuna usa a tribuna e faz a contradita. Você me concede uma parte? Regimentalmente não tem a parte. É meu pronunciamento. Então... Não existe, não pode haver a parte. Depois usa a tribuna e contradiz. Depois usa a tribuna e contradiz o que eu estou falando. Mas a verdade é essa. Isso nunca aconteceu na história desse país e aconteceu no Senado. Senadores ocuparam a mesa e impediram os trabalhos do presidente da Câmara, do presidente do Senado. Então, por favor, eu também quero falar. Eu também quero falar. Olha, poxa vida. Senador, por gentileza, senador. E exijo respeito, eu estou na tribuna. Tá certo. Eu exijo respeito. Ou vai vir me tirar da tribuna e vai tomar um lugar para falar no meu lugar? Não faça isso, senador. Vai me tirar da tribuna e vai tomar o meu lugar? Não. Ué, tá vendo? Essa é a democracia. Só falta alguém aqui vir me tirar aqui a força e tomar o lugar no microfone. Só falta isso. Então, olha a situação que nós chegamos. E eu estou respeitando, eu estou falando de fatos, eu não estou falando de coisas que eu estou imaginando. Eu estou falando de fatos que aconteceram e que o Brasil é testemunha, a sociedade brasileira é testemunha. Poderia votar contra, poderia usar a tribuna para falar contra o governo, falar contra quem quer que seja, poderia falar contra a reforma, falar contra os que são a favor da reforma, mas sentar na mesa e tomar a mesa do Senado, isso eu não concordo. Isso eu não concordo, foi uma vergonha isso. Nunca se viu isso. Então eu não estou debatendo reforma trabalhista, por favor, senadores. Eu não estou aqui falando da reforma trabalhista. Eu estou falando do fato que aconteceu de se acamparem na mesa do Senado e impedirem o presidente de comandar uma sessão. É isso que eu estou falando, senador. Não estou falando da reforma trabalhista. E já tinha citado aqui claramente. Eu tenho pontos que eu votaria contra ou que eu aceitaria até emenda, mas por uma questão de acordo e por uma questão de posição, eu votei dessa forma. Por quê? Se voltasse para a Câmara não ia aceitar as mudanças do Senado e ia permanecer o texto que foi aprovado na Câmara, que foi tão criticado pela própria oposição. E não ia ter que ser vetado da mesma forma? O que nós estamos ganhando é tempo, celeridade. É isso que ia acontecer. Nós iríamos alterar aqui, aceitar as emendas, o senador Cassol, e quando chegasse na Câmara eles iam derrubar tudo, não iam aceitar a mudança do Senado, ia permanecer o texto aprovado na Câmara, texto que foi reprovado pela própria oposição. Então, na verdade, era apenas uma estratégia deles para manter o texto da Câmara, que é reprovado pela sociedade também, por eles, e ia para o presidente vetar da mesma forma. Então, foi uma questão de acordo, de estratégia. Eu assinei, eu subscrevi esse acordo na CCJ e tenho certeza que ele vai ser cumprido. E repito aqui, a MP tem o seu rito próprio. Não é o presidente da Câmara que vai dizer não voto a MP. A MP pode ser até rejeitada. Na comissão ela pode até ser rejeitada, as emendas podem ser rejeitadas, mas ela vai passar pelo plenário das duas casas. E aí nós vamos para a votação de novo. E na MP, senador, todo respeito, eu vou colocar aquilo que eu acho que tem que colocar. O que eu acho que tem que ser emendado, o que tem que ser alterado, na MP eu vou colocar. É um direito meu. Agora, o que nós estamos tratando aqui é o fato. Então, por favor, que fique registrado aqui, e eu registro aqui, a vergonha que aconteceu ontem aqui de senadores tomarem a mesa do Senado para impedir que acontecesse a sessão plenária aqui, e impedindo o presidente de exercer o seu legítimo poder, eleito por nós como presidente e também pela mesa. Então, é isso que eu quero deixar registrado.